Vamos lá. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o consultor Marcos Tom, atuo com consultoria, treinamento e área de coaching de negócios. Atualmente sou head de vendas em uma startup aqui em Curitiba, uma das 4 maiores do Brasil. Construí a minha carreira ao longo dos últimos 18, 20 anos na área de treinamento, na área de consultoria. Tive a oportunidade de empreender, tanto na família, como com sócios, de forma individual, solo, carreira solo também, na parte de empreendedorismo, e tive a oportunidade de passar por inúmeras empresas, tá bom? Hoje estou com 50 anos, e tive a oportunidade de passar aí por inúmeras empresas, algumas delas, Electrolux, Votorantim, Siemens, Xerox do Brasil, e outras empresas de pequeno e médio porte, tá bom? E eu vou compartilhar aqui com você, que está aqui me acompanhando pelo LinkedIn, você que vai me acompanhar aqui pelo Instagram, algumas dicas de coisas que eu tenho comentado aqui, são muito importantes para quem quer construir uma carreira de sucesso, para quem quer ter um nível de empregabilidade alto. Acredito que aqui que a gente vai falar muito a respeito disso mais uma vez. Você que está chegando agora, se você perdeu alguma live anterior, estamos na 4ª live a respeito do assunto carreira profissional, quero convidar você a assistir as lives anteriores, tá bom? Live 1, 2 e 3, nós estamos aqui na 4ª, onde com certeza você terá acesso a inúmeras dicas falando, te ajudando no meio profissional. Vamos lá, vamos começar aqui então. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à 4ª live aqui da série Paulada na Moleira na Carreira Profissional. Uma espécie de um sacode, um acorda para quem precisa cuidar da sua carreira profissional, está no negócio e quer ter sucesso, ok? Então, uma coisa importante logo nesse início, tá? É compartilhar com você para quem que essa live é dirigida, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no LinkedIn, para quem ela é dirigida e para quem ela não é dirigida, ou para quem ela interessa e para quem ela não interessa, definitivamente. Então, mais uma vez, essa live interessa para quem deseja conquistar uma oportunidade profissional, só quer conquistar uma oportunidade profissional, quer entrar no mercado de trabalho, efetivamente, para quem quer entender o que precisa fazer para manter uma oportunidade profissional conquistada, tá? E para quem quer alçar ou alcançar novos níveis dentro da sua carreira profissional. Praticamente a gente vai ter, você fala de carreira profissional no mercado de trabalho, alguém que está entrando no mercado, alguém que acabou de entrar no mercado, ou alguém que já está dentro do mercado de trabalho e está querendo dar uma guinada, uma avançada, uma evoluída na sua carreira. Então, eu diria que todos os assuntos que a gente está tratando aqui são importantes para quem tem esse interesse. Para quem essa live não é dirigida, eu costumo brincar, para quem não está nem aí com a hora do Brasil, esse assunto de carreira profissional, de preparação, de entender como é que funciona o processo, para aqueles que trilham uma carreira profissional, não é um negócio que me interessa. Então, se você não está aí nem com a hora do Brasil sobre esse assunto, essa live não é para você, definitivamente, tá? Essa live também não é para quem se acha bom o suficiente para não aprender nada, para não fazer nenhum tipo de reflexão, para quem acredita que do jeito que está bom. Então, essa live não é para você. E essa live também não é para pessoas que, infelizmente, a gente vê no mercado de trabalho, pessoas que acreditam que é possível ter sucesso, prosperar numa empresa, trilhar uma carreira de sucesso em qualquer tipo de empresa, tá? Com jeitinhos, com esqueminhas, com atalhos. Hoje, pelo período da manhã, eu comentei com a equipe comercial que nós temos um problema na nossa sociedade. E no meio profissional isso é totalmente válido, tá, pessoal?
Muitas pessoas querem pular os processos, né? As pessoas não querem participar dos processos, elas acreditam que é possível pular etapas, queimar etapas, e não é possível. O caminho do sucesso, incluindo dentro da carreira profissional, ele é composto de etapas, de processos, mais uma vez, né, que precisam ser percorridos, tá bom? Então, se você quer conquistar uma oportunidade profissional, se você quer se manter numa oportunidade profissional que você acabou de entrar, ou se você quer evoluir na carreira que você já está, acredito que essa live aí te interessa, tá bom? Então, caneta e papel na mão, bora lá, fala 3 ganhos que eu tenho certeza que você vai ter aqui com a gente, tá? Essa live aqui. Receber orientações, se você está se inserindo no mercado. Importante você entender como é que funcionam os processos de recrutamento e seleção, né? Se você acabou de entrar no mercado e ainda não entende bem como é que funcionam as empresas, como é que funciona o jogo dentro das empresas, né? Quando eu falo jogo num bom sentido, mais uma vez, tá? A empresa tem um funcionamento, né? O ambiente profissional tem um funcionamento. E se você que está numa carreira, está querendo buscar orientação, estratégia, até ferramentas, né, para você ver sua carreira avançar. Novamente, acredito que esse assunto te interessa. Bora lá. A gente sempre tem trazido aqui uma paulada na moleira, né? Então, a paulada na moleira de hoje é: você não pode depender da área de treinamento exclusivamente. O que eu estou falando é o seguinte: tem muita gente que entra nas empresas e fica num posicionamento assim: se a empresa me treinar, eu evoluo. Se a empresa não me treinar, eu vou aqui fazer o que eu posso, né? Então, não dependa unicamente da área de treinamento. Para você evoluir, para você avançar, para você decolar dentro de uma carreira profissional dentro de uma empresa. Busque mentores, sejam eles formais, né? Pessoas que você possa se aproximar, né? E eleger essas pessoas como mentores, tá? Mentores aí na sua carreira profissional, ou até informais, ou seja, você pode observar as melhores práticas, observar, né? Vamos colocar assim, profissionais de sucesso dentro da área que você está e aprender com eles, tá bom? Então, a paulada na moleira hoje aqui na nossa 4ª live a respeito de carreira profissional não dependa unicamente da área de treinamento, tá? De repente alguém está me ouvindo aqui e está falando: pô, mas isso não joga contra você? Não joga não. As pessoas elas precisam ter um protagonismo das suas carreiras, não é isso? Né? Isso não pode depender unicamente da área de treinamento. Busque mentores. Você saber que dentro das empresas existem inúmeros profissionais muito bons, com boas práticas, que têm bons princípios, bons valores, e cabe a você, né, como a gente fala na área de programação neurolinguística, cabe a você modelar essas pessoas, ou seja, pegar as melhores práticas, né, profissionais daquela pessoa em específico e modelar para você, adaptar para você, né, integrar no seu dia a dia. Eu acho que isso é uma prática muito importante. Então, não fique unicamente esperando a área de treinamento te ajudar na tua carreira profissional, tá? Mais uma vez, seja protagonista da sua carreira, ok? Então, você que está aqui no LinkedIn, você tem acesso às telas, aos conteúdos, né, as imagens aqui do material que eu estou compartilhando aqui pelo LinkedIn, fica um pouquinho mais lúdico, tá? E você que está no Instagram vai me acompanhando aí, fica à vontade para a gente interagir aqui também. Beleza? Vamos lá. Eu tenho tratado aqui de uma trilha, tá? Um caminho para que você se torne um profissional de sucesso, né? Então, na primeira live que a gente teve anteriormente, eu tratei de autoconhecimento, ou seja, eu bati nessa tecla que pessoas de sucesso, profissionais de sucesso, são pessoas que investem no seu autoconhecimento, buscam se conhecer, buscam entender onde elas são fortes, onde elas têm pontos a desenvolver, onde ela tem aspectos que precisam ser lapidados. Elas entram num processo de se conhecer, né, de se entender. O que eu mais vejo no mercado aqui, hoje em dia, né, eu até comento isso aqui, comentei várias vezes nessas lives aqui, não falta candidato,
e não falta oportunidade, falta gente, né, com uma atitude certa, né, que tem esse job match aí que as empresas estão procurando. E uma das coisas que a gente vê com uma grande deficiência, né, eu falo aqui como treinador agora, as pessoas elas não investem em autoconhecimento. Existe um pouquinho de uma presunção sobre esse aspecto, tem um pouquinho de soberba, né? Tem pessoas que têm um lado complicado nesse sentido, tá? Você precisa se envolver em autoconhecimento. Eu passei várias dicas na live 1, tá? A respeito disso, volte lá, revisite enquanto estiver no ar, tá? Esse material. Então, autoconhecimento, né? Profissionais de sucesso são pessoas que estão continuamente investindo em autoconhecimento, procurando se conhecer, como elas funcionam. Tem muita gente que está aí dentro das empresas como verdadeiros caminhões sem freio na ladeira, quebrando tudo e todos pela frente, causando muito problema para a gestão, são complicados com os colegas de trabalho, não entregam resultados. A origem disso tudo, muitas vezes, está onde? Está no autoconhecimento, que é baixo, né? Outro ponto que eu tratei também na live passada é sobre autodesenvolvimento. Uma vez que eu me conheça, eu procuro me conhecer, eu tenho que entrar num processo de desenvolvimento, de entender esses pontos que precisam ser lapidados e fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, entrar em ação, tá? Então não adianta nada ter um autoconhecimento e não entrar em ação. Não adianta nada você entender que você é bom em algo e precisa ser lapidado em outros pontos e isso ficar de forma intelectual, né? Uma obesidade intelectual. Não, você precisa entrar num processo de autodesenvolvimento, tá? E existem hoje, sou bastante tranquilo para falar a respeito disso, hoje existe um mundo de informação, um mundo de conteúdos riquíssimos para você trabalhar o seu autodesenvolvimento. Cursos extremamente acessíveis, cursos gratuitos. Hoje nós vemos num mundo que realmente quem não quer se autodesenvolver está realmente uma zona, né, a famosa zona de conforto, que eu acho que já é até uma zona de morte, né? De morte, de suicídio profissional, tá? Outro ponto que eu comentei também na live passada é sobre marca pessoal. Então, uma vez que você é um profissional dentro de uma empresa, uma vez que você começou a construir a tua carreira, você precisa, né, construir a tua marca pessoal. O que a gente mais vê é pessoas que não têm entendimento sobre isso. Uma vez que você está no mercado de trabalho, você é um colaborador dentro de uma empresa, né, no mercado profissional, você tem que construir a tua marca de trabalho. E ela não vai acontecer por osmose, tá? Ela vai acontecer por ações, né, disparadas por você, tá bom? Incluindo tua atitude, teu comportamento, a forma como você se relaciona com os seus pares, os seus subordinados, os seus superiores, né? A forma como você resolve as coisas nas empresas, como você resolve conflitos. Comentei na live passada, tem muita gente no mundo profissional que sai pela porta dos fundos. E quem sai pelas portas dos fundos em uma empresa, dificilmente tem essas portas abertas se precisar retornar, se precisar de uma indicação, se precisar de uma referência, tá? Então procure sempre sair pela porta da frente, ok? Pela porta da frente. Sair bem, sair pelo menos com a situação pacificada. Eu sei que às vezes rompimentos, né, na carreira ou em sociedades, em relacionamentos são bastante complicados, tá? Só aqueles que já tiveram negócio, sócios, sabem do que eu estou falando, né? Mas no meio profissional também é um pouco complexo, mas saia pela porta da frente, tá? Seja uma pessoa que tenha uma postura profissional até para romper, né? Até para encerrar um ciclo e abrir outro. Então eu falei isso bastante na live anterior. Quero te convidar para dar uma passadinha lá, você que está aí no Instagram, você que está aqui no LinkedIn, tá? Tem 3 lives no ar ainda que você pode ali visitar
e em especial aqui pelo LinkedIn, porque você tem acesso ao conteúdo, né, de uma forma bastante lúdica, mais visual. Legal, vamos lá. Vamos falar hoje um pouquinho de processos de recrutamento e seleção. Independente de você estar, se você está entrando no mercado de trabalho, esse assunto te interessa muito, né, esse ponto aqui. Se você acabou de entrar, ok, né? Mas você tem que entender que não existe insegurança, né? Tanto no mercado de trabalho, dentro de uma empresa, como profissional, como empreendedor, né? Essa segurança ela sempre é uma realidade fictícia que a gente cria, né? Não existe segurança. Então é importante eu saber o seguinte: como é que funcionam os processos de recrutamento e seleção? Eu vejo que as pessoas também têm pouca entendimento sobre esse assunto, tá? Eu queria hoje ajudar, né, quem for chegando aqui a entender um pouquinho a respeito disso, tá? Processos de recrutamento e seleção, há processos que o recrutador, o time de recrutamento e seleção seguem, né? Os recrutadores seguem, as pessoas que estão trabalhando com seleção seguem, os profissionais de RH seguem. Eu queria dar uma pincelada aqui, porque eu entendo que isso é bastante importante, tá? Porque uma hora, né, qualquer um que está no mercado de trabalho vai fazer uma transição profissional e não há como, né, excetuando a parte de entrar numa sociedade ou empreender, né, de novo com sócios ou num negócio próprio, aí você não vai passar por um processo de recrutamento e seleção. Agora, se você está no mercado de trabalho, né, está trilhando essa carreira profissional como um colaborador, você vai sim passar inúmeras vezes por processos de recrutamento e seleção. E eu percebo que as pessoas não têm muita clareza desse assunto aqui, tá bom? Então eu queria ajudar quem for assistir essa live com este interesse a pensar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Então quando a gente fala de recrutamento e seleção, uma coisa muito importante é você entender o seguinte: o recrutamento e seleção ele é um grande funil, tá? Você que está aqui pelo Instagram, né, não está vendo as imagens, é um funil, né? O seu funil. Então, são muitos candidatos que vão passando por peneiras, por etapas, né, de seleção, por isso que o processo chama recrutamento e seleção, a gente atrai e depois seleciona esses candidatos. Então, são muitas etapas para, por vezes, serem aprovados 1, 2, 3 candidatos, né, em algumas vagas específicas, tá bom? E você tem que entender o que é que está por detrás do processo de recrutamento e seleção. Normalmente vai estar a etapa relacionada a recrutamento, onde o time de RH, de desenvolvimento humano organizacional, o time que está envolvido com isso, né, os recrutadores, selecionadores, eles vão se deparar com um assunto chamado currículo, tá? Depois, a gente tem uma etapa aqui de seleção, né, onde os recrutadores vão investir tempo em entrevistas e dinâmicas. Então, há o que fazer, tá? E por fim, né, etapa que precede a contratação, são entrevistas que a gente diz, entrevistas finais, né? Uma entrevista final, tá? Então, basicamente, são 3 pontos aí que qualquer processo de recrutamento e seleção vai seguir. Você vai ter uma etapa de recrutamento, onde basicamente o foco está em separar currículos, o joio do trigo, no sentido de encontrar o candidato ideal para a vaga certa, né? Então não tem candidato errado, não tem candidato certo, tem candidato certo ou errado, aliás, mas tem o candidato ideal para a vaga ideal. Então, as equipes de recrutamento e seleção ficam se envolvendo com essa parte de recrutamento, que é a parte de currículos. Depois, na sequência, ela vai se envolver com a parte de seleção, muita entrevista, muita dinâmica. E, por fim, essa etapa que precede a contratação, que normalmente é uma entrevista final, tá? É uma entrevista final que acontece com líderes, com gestores específicos, com colegas de trabalho específico, e que você precisa estar preparado para passar por isso daí. Então, a primeira coisa, né, aqui nesse ponto que a gente está conversando, é que hoje os processos de recrutamento e seleção é como um grande funil, tá? Então, que você precisa entender essas etapas e passar, né, por essas triagens, ok? Então, a primeira etapa, quando a gente fala de recrutamento, de novo, vem um aspecto da forma como os recrutadores hoje estão
utilizando de estratégias para selecionar bons candidatos. Então eles estão, sim, avaliando redes sociais de todos os tipos, tamanhos, cores e sabores, né? Eu passo aqui essa diretriz para a equipe de recrutamento e seleção aqui na startup que eu estou. Olhe sim as redes sociais, a gente tem que ter uma ideia, né, entre aspas, de quem é esse candidato, suas ideologias, seus princípios, seus valores. Hoje, uma das redes sociais que é muito utilizado, 100% dos recrutadores, é o LinkedIn, tá bom? É o LinkedIn, e principalmente quando você começa aí em cargos de gestão, né, ou alta gestão, é LinkedIn, ok? Os recrutadores, eles vão avaliar sim currículos. Tem gente, tem pilhas de currículos aqui, né? Eles vão avaliar e vão avaliar dentro de alguns critérios, tá bom? Então, por isso que é importante você, por vezes, entender que um bom currículo, ele é objetivo, ele sinaliza exatamente qual é a função que você quer, ele tem ali os dados básicos para que o recrutador possa fazer contato com você. Ali vai ter uma descrição bem assertiva, pontual, do tipo de contribuição que você teve nas empresas que você passou e quais resultados você gerou, referências, né, aspectos relacionados à tua formação acadêmica, formação profissional, né, cursos profissionais, tá? Então essas coisas, elas compõem um bom currículo. Não é a janela aqui de a gente conversar hoje, né, mas depois, se você quiser me acessar em privado, eu tenho bons modelos de currículos, né, quando eu auxilio coaches nessa área de carreira, o que seriam currículos muito assertivos, tá bom? E hoje você tem também isso feito de forma virtual, né? Muitas empresas utilizam portais de recrutamento e seleção, né? Exemplo aqui é o vagas.com e afins, né? Onde o candidato vai não só, às vezes, por vezes, enviar o seu currículo, mas preencher inúmeros dados ali, tá bom? Então, veja, o recrutador, basicamente, ele tá em cima disso. Ele vai avaliar um pouco do candidato, vai hoje consultar redes sociais, ele vai avaliar o currículo, né? Vai avaliar essas informações de forma digital. É muito importante hoje também checar, né? Eu digo que é um grande ponto de sucesso a gente checar referências, né? Ou sempre, na medida do possível, cheque referências, onde a pessoa trabalhou, que tipo de história ela tem nas empresas anteriores. Por vezes você pode ter boas notícias e por vezes ter notícias bastante preocupantes, que vão te ajudar o quê? Na tomada de decisão, né, em relação ao recrutamento e seleção. E o candidato precisa entender isso, tá? Entender que o recrutador está em cima desse mundo, está em cima desse universo, tá bom? Então cuidar, né, dos pontos que eu comentei anteriormente, principalmente quando se fala de marca pessoal, ok? Outra coisa também que eu sei que às vezes o candidato fica um pouquinho apreensivo, mas se você está no mercado de trabalho e você por vezes vai fazer transições, não há o que fazer, tá? Você vai ter que passar por dinâmicas, né? Que é as etapas de seleção. O que os recrutadores utilizam? Dinâmicas. Então, por vezes vai ter um teste específico, né, para você realizar, tá bom? Um teste de lógica, né? Se os profissionais de recrutamento e seleção forem psicólogos, eles estão habilitados e autorizados para trabalhar com testes mais específicos, tá? Então, vão existir testes, muitos testes que vão ser aplicados, tá? Existem outros testes mais básicos para entender o tipo de perfil comportamental que o candidato tem, ok? Por exemplo, o DISC, né? É um muito utilizado. E essas coisas são importantes o quê? Você não tentar no teste representar nada, tá? Eu vejo às vezes que o candidato fica com, né? Você que está me acompanhando aqui pelo LinkedIn,
para você que está me acompanhando aqui pelo Instagram, o candidato fica tentando acertar o teste. Ninguém acerta teste, tá, pessoal? Quando você fala teste de avaliação, psicométricos, né? Psicológicos ou de perfil comportamental, eles apenas vão dar uma informação. Qual é a sugestão? Né? Parece um pouco óbvia, mas que você seja você. Tá? Você não pode responder um teste tentando acertar. Olha, se eu responder essa pergunta, será que eu vou... Então não existe nos resultados, né? Teste bonito, teste feio, teste bom, teste ruim. Existem informações que o recrutador vai depois coletar e confrontar. Porque tem um negócio também, quando eu vejo o candidato fica tentando burlar o testes, né, ou ferramentas de perfil que a gente aplica, que depois no dia a dia, em outros momentos, ele vai ser confrontado em outras dinâmicas, outras dinâmicas situacionais, né, ele vai ser confrontado com o resultado que ele passou. Né, e se ele representou algo, vai haver uma incoerência gritante, né? E qualquer bom recrutador vai entender isso, tá? Vai perceber isso e vai ali detectar ali no mínimo, né, um caráter duvidoso em relação a esse candidato, tá? Então, passar por dinâmicas é inevitável, fazer testes, tá? E a minha dica é, seja você mesmo. Você não precisa ser ninguém diferente, você pode ser você mesmo, tá bom? Seja você mesmo, seja verdadeiro. Uma outra coisa também que faz parte, né, apresentações individuais. Sei que as pessoas morrem de medo de falar em público, né? Inclusive, esses dias conversando com parceiros de negócio, né, clientes, a gente estava conversando a respeito disso, que toda essa situação, né, que vive a Terra nesse momento aqui, né, dessa situação de Covid, né, as pessoas foram obrigadas a estarem mais por videoconferência, e eu acredito que esse foi um bom exercício para que as pessoas pudessem falar, né, se apresentar, interagir de forma virtual, e eu acredito que isso tem ajudado bastante as pessoas a desenvolverem competências, né, nesse aspecto. Então, outra coisa que você tem que colocar na tua cabeça, você vai passar por momentos onde você vai ter que se apresentar, não há o que fazer, tá? E em outros momentos você vai participar de entrevistas de grupo, né? Apresentações de grupo. Veja, o que eu estou passando aqui para você, veja se isso te ajuda. Se essas coisas são etapas, estratégias que o recrutador utiliza, você que está no mercado de trabalho, que quer manter o seu nível de empregabilidade alto e que possivelmente pode fazer uma transição profissional, você tem que se preparar para isso. Não é isso? Conhecer, né, quais são os principais testes, né? O que os testes, qual é a fundamentação desses testes de uma forma geral. Você precisa entender que vai haver um momento de apresentações individuais, de apresentações em grupo, né, de entrevistas em grupo, veja, né, ou dinâmicas em grupo. Isso vai acontecer, tá? Não tem como fugir disso daí, ok? Então, se isso já é uma realidade, é algo previsível, o que eu estou dando de dica aqui para você, né, que quer manter a sua carreira profissional como uma carreira profissional de sucesso, se prepare, tá? Há como se preparar para isso, não é ensaiar respostas prontas, eu estou dizendo de se preparar para ser você na sua melhor versão diante dessas situações, tá? Outra coisa, né, são as entrevistas. Então, hoje é muito comum as empresas promoverem entrevistas em grupo. Eu mesmo aplico isso daqui dentro da startup que eu faço parte, né? A gente faz entrevistas em grupo, a gente promove entrevistas do candidato com colaboradores mais experientes, para que a equipe sinta um pouquinho do candidato também. A gente promove entrevistas em grupo, onde a pessoa tem que se expor, se posicionar, tá? Por que o recrutador faz isso? Porque ele quer entender melhor quem é que está na sua frente, ok? Simplesmente isso. Então, olha, estou passando etapas aqui que fazem parte de coisas previsíveis, que vão acontecer. Então, se você sabe disso, você tem como se preparar para isso,
Então eu vejo que tem muitas pessoas que participam de processos de recrutamento e seleção estão perdidas, né? Estão totalmente perdidas, não sabem nem para onde vão, né? O que fazem, por quê? Não tem noção, né, desses pontos que eu estou colocando aqui. E entrevistas em grupo, muito comum hoje, de novo, com colaboradores mais antigos, entrevista de grupo entre os candidatos, entrevistas que vão ser face to face, né? O candidato com o gestor, o candidato com o supervisor direto, o candidato com, muitas vezes, com um diretor, um CEO da empresa, faz parte, né? As empresas hoje em dia, elas promovem muito isso, né? Isso já é uma abordagem bastante tradicional, mas que funciona muito. A gente consegue sentir um pouquinho o candidato e depois confrontar impressões que o grupo teve, que gestores tiveram, que pessoas específicas que foram convidadas para esse processo tiveram, para a gente ter uma ideia desse candidato, tá bom? Então eu estou falando aqui de coisas previsíveis, né? Então se você sabe que vai passar por uma entrevista de grupo, se prepare para uma entrevista de grupo. Se você sabe que vai passar por uma entrevista pessoal, se prepare para uma entrevista pessoal. Legal? Bom, vamos lá, o tempo voa aqui, né? Já estamos com 40 minutos aqui. Vamos lá. O que eu queria passar aqui para você, né? O que a gente pode fazer nessa etapa de recrutamento e seleção? Você aí que está, de novo, buscando uma oportunidade, você que acabou de entrar numa empresa ou já está numa empresa, você pode, em um futuro próximo, né, fazer uma transição de carreira. Então esse assunto aqui precisa ser do seu conhecimento. E tem algumas coisas que eu queria compartilhar hoje muito importantes, tá? Então, por exemplo, você vai participar de um processo de recrutamento e seleção, estude tudo o que você puder sobre a empresa e a cultura daquela empresa. E hoje você tem essa informação com bastante abundância, pelo Google, por exemplo, pelo LinkedIn, pelas redes sociais. Então eu vejo às vezes o candidato chega no processo de recrutamento e seleção e ele não estudou nada sobre a empresa, ele não conhece nada da empresa, ele não sabe nada e pensa assim, qual é a impressão que passa, né? É uma impressão para mim, né? Por exemplo, como head de uma área aqui, nessa startup que eu faço parte hoje, me passa a impressão de que a pessoa está apenas procurando uma oportunidade, não importa qual é. Ela quer uma oportunidade e ela quer entrar em algum lugar. Se o lugar é bom ou não, tem a ver com ela ou não importa, né? É essa a impressão que passa. Então, você está procurando uma oportunidade, estude tudo o que você puder sobre a empresa, sobre a cultura da empresa. Então hoje você tem isso com abundância nas redes sociais, vocês têm isso com abundância, né, no LinkedIn, por exemplo. Você pode buscar saber se tem pessoas que são conhecidos de conhecidos que você tem, para você bater um papo, ter uma ideia de como é o ambiente, de como é a organização, né? Eu sempre uso o exemplo aqui, por exemplo, de empresas como a Ambev, né, que tem um posicionamento bastante forte em relação a metas, né, e tem pessoas que não se adaptam nesse ambiente, não tem nada errado com a empresa e nem com o candidato, ele apenas não tem a ver com essa cultura, não tem a ver com essa empresa. Então, primeira dica, estudar tudo que você puder sobre a empresa, fazer anotações, né, realmente anotações, falar com pessoas que já trabalharam lá, isso ajuda muito, tá bom? Você vai ter muito sucesso no teu processo aí de recrutamento e seleção. Outro ponto, né, é também entender qual que é o código de vestimenta da empresa. Pode parecer um negócio meio bobo assim, mas não é, tá? Por exemplo, você vai numa empresa que é uma startup, né, e o pessoal é mais informal, com um bom senso, né, entendo que você tem que ir para essa reunião mais informal. Você vai para uma empresa onde o pessoal lá é esporte fino ou social, né? Entendo que se esse é o tipo de vaga que você está buscando, né, oportunidade que você está buscando, você tem que estar nessa mesma sintonia. Não dá para ir de bermudão num lugar onde todo mundo está de gravata. Não dá para ir de gravata onde todo mundo está de bermudão, né? Um pouco óbvio isso aí, mas às vezes tem candidatos que não estudaram a empresa, não buscaram saber
como é que é o código, por exemplo, de investimento, e isso causa, né? Imagina que você está numa entrevista aqui, né, e tem uma pessoa com gravata, com terno, e está todo mundo vestido de uma forma mais informal. No mínimo, vai ficar esquisito, né? Eu acho que até para a própria pessoa, tá bom? Então é uma dica, né, para você cuidar, né, dentro do processo de recrutamento e seleção, tá bom? Outro ponto, né? Um pouco óbvio, eu estou falando aqui às vezes de obviedade, vai passar alguém aqui pelo LinkedIn ou pelo Instagram e falar, mas isso é óbvio. Não é óbvio, não é óbvio. Eu entrevisto candidatos todos os dias. Eu participo do processo aqui de recrutamento e seleção de perto, né? Porque como eu cuido da área comercial, é uma área bastante delicada e é importantíssimo estar próximo, né, do processo, tá bom? E o que tem de pessoas sem noção, sem bom senso, tá? Então, cuidar da sua apresentação pessoal é importante, né? Então, eu tô falando aqui de andar chiqué, tá? Como dizia o outro lá. Tô falando de você estar cuidando da tua roupa, uma roupa limpa, né? Um sapato, um acessório com bom senso, né? Um cabelo, teoricamente, né? Dentro do teu estilo, né? Porque tem pessoa que tem um cabelo A ou B, mas está dentro do estilo dela, né? A barba, hoje tem, né, várias pessoas que usam estilos de barba, unhas limpas, né? Sabe, coisas, eu estou colocando coisas básicas aqui, tá? Que a gente vê todo dia no processo de recrutamento e seleção, né? Sabe, a pessoa com um mau hálito. Gente, coisas assim que se eu estiver falando aqui, pode ser que você dê risada do outro lado, mas não é. Tem gente que acaba vindo para um processo de recrutamento e seleção fora da curva, né? Fora da curva. Destoa, tá bom? Então cuidar, né? Apresentação pessoal, tá? A primeira impressão fica assim, não há o que fazer, tá bom? Por isso você vai ter que fazer muito esforço para desconstruir de repente uma primeira má impressão. Lembre-se de uma coisa, detalhes fazem a diferença, tá bom? Então você ter estudado sobre a empresa, sobre o código de vestimenta da empresa, você ir, né, dentro com uma apresentação pessoal dentro desse contexto, né, que tem a ver com você, obviamente, né, e tem a ver com essa empresa que você está procurando uma oportunidade, é algo importante de se cuidar. E veja, eu estou falando aqui de coisas que são básicas, mas todos os dias a gente vê probleminhas, vamos colocar nesse sentido, tá? Pessoas que não têm a mínima noção do que a gente está falando aqui. Outro ponto muito importante, tá? É a gente treinar para fazer uma boa apresentação pessoal. E quando eu falo treinar, eu não estou falando de encenar, ou seja, eu não preciso encenar alguém que eu não sou, certo? Eu estou falando de fazer uma boa apresentação pessoal, né? Uma apresentação marcante, profissional, assertiva, tá? Então, se você sabe, de novo, como eu coloquei anteriormente, que em algum momento, né, no processo de recrutamento e seleção, na busca por uma oportunidade, né, ou você que vai se recolocar no mercado, você vai passar por uma etapa de apresentação pessoal, nada mais justo que você treinar para isso. Como que você se apresenta? Como que você diz quem você é? Que informações você pode trazer que são marcantes sobre você, tá? Que são pontuais, assertivas, né? Que vão causar um impacto positivo também, tá? Então tudo isso é treinável. Então é possível treinar, né, para fazer uma boa apresentação pessoal. Hoje existem inúmeros cursos, né, a respeito disso. Eu acredito que ajudam bastante nisso. Por exemplo, cursos de oratória, não é isso? Cursos de oratória podem te ajudar nesse sentido se você de repente sente alguma dificuldade. Mas uma coisa é certa, em algum momento você vai ser convidado a fazer uma apresentação pessoal. Aí a gente vê um nervosismo nas pessoas, né? Um nervosismo ou às vezes uma falta de noção sobre este momento também, tá? Então, treinar para fazer uma boa apresentação pessoal, eu diria que é vital. E eu não estou falando de ensinar, eu estou falando de treinar, tá bom? Treinar, ok? Vamos lá.
Caminhando aqui para os minutos finais, bate-papo aqui, batendo quase 50 minutos aqui de conversa. Um outro ponto aqui importante que os recrutadores querem ver, tá? Exercita a tua capacidade de falar de você, dos seus pontos fortes, dos aprendizados que você já teve na vida, tá? Exercite a capacidade de compartilhar os aprendizados que você teve com os erros que você cometeu. Você sabe que hoje os candidatos querem ouvir isso. A pessoa fala, não, eu nunca cometi erro nenhum. Ou no mínimo, essa pessoa está faltando a ela autoconhecimento. E de novo, a roda, né? Está faltando autodesenvolvimento, ela está totalmente fora da galáxia a respeito desse assunto. Ou essa pessoa é perfeita. Partindo do pressuposto que não existem pessoas perfeitas, eu vou para a alternativa 1. Essa pessoa não se conhece, né? Não tem noção sobre ela mesma. Tá? Então, os recrutadores, né, e as pessoas que entrevistam, né, elas querem tentar perceber, né, como que essa pessoa consegue falar dela, daquilo que ela faz bem, daquilo que ela é boa, dos pontos fortes que ela tem e dos aprendizados que ela tirou ao longo da sua vida, incluindo e principalmente a capacidade que ela teve de aprender com erros passados. Porque o erro, né, errar, né, cometer erros, né, atitudes às vezes não pensadas, isso todos estão suscetíveis, até os mais experientes, né? Não é esse o detalhe é o aprendizado que se tira disso, tá? E os recrutadores querem ouvir isso. Então, de novo, se esse é um ponto valorizado no processo de recrutamento e seleção, cabe a você treinar, né, exercitar esse ponto, tá bom? Outra coisa aqui, estou terminando, caminhando aqui para os minutos finais, faça um checklist antes da entrevista. Coisas básicas, né? O dia que vai ser a entrevista, o horário da entrevista, o local, como é que chega lá, né? Esteja com o seu telefone, com o nome do contato, né? Sabe? É você, o seu currículo, sua caneta, sua agenda do celular. Tem que levar isso, né? Tem pessoas que chegam perdidas, não sabem aonde que é o endereço, não checaram antes, aí chega toda esbaforida numa entrevista. Que impressão que você vai causar ao recrutador, tá? No mínimo desorganização, no mínimo uma pessoa que trabalha muito no improviso, né? No mínimo uma pessoa que é desorganizada, tá? Isso realmente vai passar esse tipo de impressão. Então, se prepare, né? Vai fazer uma entrevista, cheque antes o dia. Tem pessoa que fala, eu esqueci que era hoje. Veja, como recrutador, que imagem que você passou? Essa pessoa é atrapalhada, enrolada, desorganizada. O horário, chegue no horário, chegue um pouco antes, no mínimo 15 minutos antes, né? De bom tom, é elegante, pelo menos 15 minutos antes. Cheque o local, como é que chega de ônibus, como é que chega de carro, tá? E esteja aí com o teu kit de entrevista pronto, né? De novo, você bem preparado, um currículo atualizado, caneta, né? Ou tua agenda, o teu celular, para participar do processo que eu comentei agora. De etapas, olha, pessoal, caminhando para os minutos finais aqui, de etapas muito previsíveis, tá bom? Você não precisa inventar nada. Você só precisa se preparar para essas etapas muito previsíveis. E, por fim, uma coisa muito importante que eu vejo também dentro dos processos de recrutamento e seleção, principalmente hoje em dia, que você cumpra, que você participe, tá, das atividades e tarefas que o recrutador vai passar. Hoje é muito comum, né, até em função de tantos candidatos que existem, tá, e da dificuldade de encontrar os diamantes no mercado, que o recrutador ou a empresa determine algumas tarefas, tá, durante o processo de recrutamento e seleção. Então, eu já fiz isso várias vezes em outras empresas. Então, eu ia contratar um profissional de marketing. Eu dei uma tarefa de marketing para ela. O que eu queria saber? Eu queria que ela me trouxesse um material hiper, super
formatado, eu queria verificar a capacidade dela de cumprir uma tarefa, a capacidade dela de entender uma atividade, cumprir essa atividade e entregar essa atividade, tá bom? E a gente pode aplicar inúmeras tarefas e minha recomendação é para as empresas, apliquem tarefas, tá bom? Porque as tarefas ajudam até você sentir um pouquinho do grau de execução daquele futuro colaborador, enquanto candidato, né? E você, candidato, poxa, se envolva na atividade, né? Participe da atividade, cumpra ela com maestria, com o seu melhor, beleza? Ok? Bom, essas foram algumas dicas que eu passei aqui hoje. Queria compartilhar um pensamento aqui nos minutos finais, né? Atribuído a Bob Knight, que é: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação, né? Bernardinho, né, o famoso técnico, usa muito essa frase, né? A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer, porque se você se preparar, a vitória é certa, tá? E quando eu falo a vitória, é você ter êxito, né? Num processo de recolocação profissional, que é o tema de hoje, tá bom? De como entender o que acontece por detrás dos bastidores de recrutamento e seleção, as etapas que os recrutadores utilizam e que você, né, pode, no mínimo, se preparar, tá bom? E causar uma excelente impressão de você mesmo na sua melhor versão, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Fechamos a nossa quarta live. Toda segunda-feira, às 7h05, eu estou com esse projeto, com essa proposta, que é genuína para apoiar pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, né, pessoas que estão procurando oportunidade profissional e pessoas que já estão há um certo tempo, né, dentro de empresas, mas não estão vendo as suas carreiras deslancharem, estão vendo as suas carreiras estagnadas. Então, essa quarta live aqui, as outras 3 anteriores, eu passei um monte de dicas importantes aí, espero que te ajude, que esse é o meu intuito genuíno, ajudar pessoas, né, a trilharem um caminho, né, que eu chamo de um caminho de profissionais de sucesso, tá bom? Aqui, para concluir, eu estou abrindo aqui uma oportunidade, tá? Se você tiver interesse nesse assunto, você pode me acessar no Instagram, em privado, né, mandar ali uma mensagem em privado, instagram.com/marcoston.businesscoach, ou busca lá no Instagram Marcoston. Me passa uma mensagem em privado que você tem interesse nesse assunto, carreira profissional. Eu vou abrir um grupo fechado de mentoria, tá? De carreira profissional. Eu vou estar ali executando 10 sessões de mentoria para a carreira profissional na prática, ok? Basicamente serão 60 minutos cada sessão. Eu vou realizar pelo menos uma vez por quinzena, tá bom? E vou compartilhar nesse grupo fechado ferramentas, e-books, casos de sucesso e viabilizar ali oportunidades de criar um network, tá bom? Então, se esse assunto te interessa, ok? Carreira profissional, me acesse em particular ali no Instagram. Eu vou estar abrindo um grupo fechado de mentoria para esse assunto, beleza? Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, grande abraço a todos que apareceram aqui pelo Instagram ou vão aparecer, que espero que essas dicas aqui te ajudem a pensar sobre, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, tchau, tchau!